será que define o legado de um governo, né? Se a gente olhar para o Brasil, ali entre 2003 e 2016, a resposta parece estar em obras gigantescas. E não só de concreto, viu? Estamos falando também de políticas sociais. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Os projetos que mudaram a cara da infraestrutura, tanto a física quanto a humana, do país durante os governos do PT. E essa ideia aqui, olha, ela é a chave para entender tudo. Porque quando a gente fala em obras desse período, não é só sobre pontes, estradas, esse tipo de coisa. É muito mais. A gente está falando da base, sabe? Da fundação de uma sociedade. De programas que, no fim do dia, levaram comida para a mesa de muita gente, luz para casas que viviam no escuro e, claro, abriram as portas das universidades. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa expandindo essa ideia do que é uma obra, depois passa pelas eras Lula e Dilma, dá uma olhada em como isso tudo está voltando agora e, no final, a gente junta as peças para tentar entender o legado que ficou. Então, vamos lá, começando pela era Lula, de 2003 a 2010. Esse foi, digamos, o período da fundação mesmo. Foi ali que foram plantadas as sementes dos grandes programas, tanto sociais quanto de infraestrutura, que depois acabaram mudando a cara do país. A primeira grande obra social que a gente precisa falar é o Bolsa Família. E o interessante, a sacada do programa, não foi nem ter sido criado do zero. Na verdade, foi o contrário. A força dele veio justamente de juntar vários programas menores que já existiam e transformar tudo numa única política nacional. Isso deu uma coesão e uma força muito maior. E o impacto disso foi gigantesco. O Bolsa Família virou referência no mundo todo. Por quê? Porque ele não atacava a pobreza só com dinheiro. A ajuda vinha com condições. A criança tinha que estar na escola, a vacinação tinha que estar em dia. Então, não era só sobre renda, era sobre criar oportunidades. No fundo, uma política de dignidade. Outra obra social que foi fundamental foi o Luz para Todos. Pensa só, viver sem eletricidade em pleno século XXI. A meta do programa era muito ambiciosa, levar energia elétrica pela primeira vez para milhões de brasileiros, principalmente naquelas comunidades rurais bem isoladas, sabe? Nos lugares mais distantes do país. E a gente fala isso porque a eletricidade é muito mais do que só acender uma lâmpada, né? É poder ter uma geladeira para guardar a comida, é a luz de noite para uma criança conseguir fazer a lição de casa, é ter uma bomba para puxar água, é, de verdade, uma revolução na qualidade de vida das pessoas. Agora, na educação, a estratégia foi em duas frentes. De um lado, tinha o ProUni, que basicamente dava bolsas de estudo para a galera de baixa renda conseguir entrar em universidade particular. E do outro lado, teve um investimento pesado para expandir as universidades federais. Foram criados novos campos, principalmente no interior, levando o ensino superior para lugares que antes nem sonhavam com isso. Ok, então com essa base social sendo construída, o jogo começou a virar no segundo mandato do Lula. O foco foi mais para infraestrutura física, de concreto mesmo. E aí que surge o famoso PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Era um plano, assim, gigantesco para modernizar o país, com muito investimento em energia, logística e desenvolvimento urbano. E debaixo do guarda-chuva do PAC saíram projetos realmente monumentais. O Minha Casa Minha Vida, para a questão da moradia, a transposição do Rio São Francisco, que foi super polêmica, mas que levou água para o semiárido, a usina de Belo Monte, enfim, só para dar alguns exemplos da escala do que a gente está falando. E aí a gente avança no tempo e chega na era Dilma. Foi um período que começou com essa ideia de dar continuidade e de expandir o que já tinha sido feito. Só que logo de cara, o cenário mudou. Vieram desafios econômicos e políticos enormes pela frente. No primeiro mandato da Dilma, o foco social continuou bem forte, até se aprofundou. O PAC 2, por exemplo, mirou mais em creches, postos de saúde. E surgiram programas novos que marcaram época, né? O Mais Médicos, que levou doutores para lugares super isolados, o Pronatec, com foco total no ensino técnico, e a Lei de Cotas, que veio para consolidar de vez a democratização do acesso às universidades. Esse período também teve um mega evento no meio do caminho, a Copa do Mundo de 2014. E claro, isso significou um investimento gigantesco na cidade-sede. A gente fala muito dos estádios, óbvio, mas também teve muita coisa em mobilidade urbana, corredores de ônibus, aeroportos, um legado que, no fim, ficou para as cidades. Só que aí veio o segundo mandato da Dilma e a história foi outra, completamente diferente. A crise econômica bateu forte, a crise política também, e tudo isso acabou freando o ritmo das obras. O foco mudou. Não era mais sobre lançar coisa nova,
mas sim uma luta diária para conseguir manter de pé o que já estava rolando. Mas olha que interessante. Mesmo no meio dessa confusão toda, a prioridade foi tentar continuar com os programas mais importantes como Minha Casa Minha Vida e o Mais Médicos. E isso diz muito, né? Mostra o tamanho da importância que essas políticas já tinham para a sociedade brasileira. Bom, e esse caminho todo nos traz até os dias de hoje. O terceiro mandato de Lula parece sinalizar uma volta àquela filosofia, sabe? A de usar o investimento do Estado como um motor para o desenvolvimento. A ideia é justamente retomar e até renovar os projetos daquela época. E as prioridades parecem bem claras. Primeiro, um novo PAC, agora com um foco maior em transição energética, ferrovias. E talvez o mais importante, um esforço para destravar o Brasil. A meta é botar para andar de novo milhares de obras que ficaram paradas. Sabe, uma creche aqui, um posto de saúde ali, que fazem uma diferença absurda na vida da comunidade. Então tá, olhando para todo esse período, como é que a gente organiza esse legado imenso? Uma boa forma é resumir os projetos mais marcantes por área, para ficar mais claro. Dá para a gente pensar em 4 grandes pilares. Na parte social, não tem como não falar de Bolsa Família e Mais Médicos. Na infraestrutura, o PAC e suas obras gigantescas. Na moradia, o Minha Casa Minha Vida. E na educação, claro, toda aquela expansão do acesso ao ensino superior. Todos esses projetos juntos, bom, eles definem uma era. Mas para a gente entender de verdade o peso de um legado, é sempre bom comparar. Como essa era se diferencia, por exemplo, do que veio um pouco antes dela? E a comparação é bem clara, né? Se a gente lembra da era FHC como o momento da estabilização da economia com um plano real, a era PT ficou marcada por um outro foco, o da inclusão social em massa. Uma inclusão que foi empurrada por essas grandes obras e por um Estado com um papel muito forte, muito protagonista no desenvolvimento do país. E tudo isso nos leva a uma pergunta final para a gente pensar. Afinal de contas, como é que se mede um legado de um governo? É pelo tamanho das obras de concreto? É pela estabilidade da economia? Ou será que é pelo impacto direto que tudo isso tem na vida das pessoas? É uma pergunta bem complexa, mas que com certeza vale a reflexão.